Bom dia, querida igreja. Bom dia. Que a paz do Senhor esteja com todos nós nesta manhã. E também os cumprimentos da igreja de Watford a todos. Muito obrigado pelo convite. Agradeço acima de tudo a igreja pelo convite. Pastor Rodrigo não tanto, porque convidar para Bournemouth em pleno fevereiro, ninguém merece, né? Não, mas olha, vocês têm um excelente orador aqui e nós vamos estar então estudando um pouquinho essa manhã sobre como nós, grupos emergentes, podemos estar realizando a obra do Senhor e ser parte da obra do Senhor de uma forma mais proativa e entendendo o porquê nós, como adventistas do sétimo dia, podemos então fazer parte dessa missão e do privilégio que é sermos missionários. Gostaria de começar com uma pergunta em relação à analogia que nós temos bem clássica na igreja adventista. Quantos de nós já ouvimos a comparação da arca com a igreja? Já ouvimos várias vezes, certo? A arca é um lugar que cheira mal, mas ao mesmo tempo é um instrumento de Deus para salvação do homem. E é sobre isso que nós vamos estudar um pouquinho essa manhã, mas antes... Vamos ver. Se não liga, não funciona, né? Desculpa a nossa falha. Não tem problema, muito obrigado. Assim economiza a voz um pouquinho. Mas vamos então analisar um pouquinho do contexto histórico para esse estudo e especificamente enfocando nos anos 60, ou que os historiadores normalmente apresentam como os longos 60, mais ou menos ali ao redor do ano 1955 até 1973 ou até 1975 também. Mas os anos 60 e a velha arca seria o foco dessa mensagem. Era um tempo de esperança, era um tempo de idealismo, muitas ideias, principalmente os jovens nos anos 60 tinham uma visão ali muito especial em termos do que o mundo ao redor deles deveria ser, e também era um tempo de muitos prazeres. Os prazeres abundavam nos anos 60 e era também um tempo de rebeldia, de ir contra o que era tradicionalmente estabelecido pela sociedade, pela família, pela igreja e pelo governo. Mas era também um tempo de mudanças radicais, que impactaram o nosso mundo pós-moderno de uma forma permanente. E nós vamos entender um pouquinho mais o porquê disso, e qual que seria o impacto disso na fé e na nossa igreja. Durante o período pós-Segunda Guerra Mundial, nós vemos que alguma dessas mudanças que foram ocasionadas no Ocidente, acima de tudo, foi a questão da prosperidade econômica. Em todo o Ocidente, nós vimos ali que após a guerra, e principalmente nos Estados Unidos, esses países do Ocidente, então, vinham ali crescendo e se fortalecendo economicamente, porque eram tempos de paz, era um tempo de reconstrução, e existem aqueles que dizem que a guerra muitas vezes é boa para os negócios, durante a guerra, mas também após a guerra. As companhias de construção, elas prosperam, economistas veem novas oportunidades, e isso vai impactando a sociedade. E de uma forma muito particular, ela afetou a sociedade britânica e americana de uma forma especial, onde foram países, juntamente com a França, que se beneficiaram muito do que aconteceu ali durante a Segunda Guerra Mundial. Então, nós vemos que nessa época, que os historiadores se referem como a época pós-moderna, nós vemos que as pessoas têm nas finanças a sua segurança. Então, começa a surgir uma independência daquilo que é transcendente, daquilo que é divino, daquilo que é não material, vamos dizer.
e se começa a ter uma confiança especial naquilo que eu posso conseguir através dos meus próprios esforços. Também temos uma invenção, uma caixinha quadrada, a princípio, que hoje às vezes ocupa uma parede grande como essa, e em diferentes modelos, que se refere à televisão. E com a televisão, toda essa problemática social que estava acontecendo nos Estados Unidos, aqui em outras partes, estavam sendo espalhadas pelo mundo. E dentro desse mesmo contexto, haviam países que olhavam para a sociedade americana como um reflexo daquilo que não deveria ser seguido. E criticavam a sociedade americana e britânica e ocidental, de uma forma geral, como uma referência de uma sociedade em decadência. Nesse sentido, também temos aqui, se você puder passar para o próximo, a proposta da contracultura, onde meu pai e outros jovens daquela época, dos anos 50, participaram do movimento hippie. O movimento hippie eram jovens como os adolescentes que nós temos aqui na nossa igreja hoje, e alguns até um pouquinho mais velhos, jovens universitários também, onde eles pregavam a ideologia de paz e amor. Vamos todos viver em paz, vamos dizer não à guerra, mas ao mesmo tempo vamos dizer não também a algumas outras ideias que a sociedade propõe e que não vai muito de acordo com o que a gente pensa em termos de um estilo de vida. E o estilo de vida que eles pregavam, que era o estilo de vida superior, era carregando aquele moto: sexo, drogas e rock and roll, que nós brasileiros, infelizmente, importamos da América e abraçamos em várias das capitais do nosso país, e hoje é parte da cultura pop, talvez uma cultura já um pouco ultrapassada, mas que foi muito pertinente na época de muitos de nós aqui presentes nessa manhã. Ele é também o tempo das drogas psicodélicas, alucinógenas, como o LSD, a maconha, e foi a época onde isso se escancarou em termos de liberação nos Estados Unidos. Era a época onde a moda era muito importante. A tua identidade estava na forma que você se vestia, nas pessoas com quem você se juntava, e a juventude, então, naquela época, tinha essa particularidade, ou esse estilo de vida. Eles deixavam as casas de seus pais, viviam em grupos, e viviam com a ideia de carpe diem, ou então, viva o momento, esqueça o futuro. Pode ser que exista uma outra guerra que vai eliminar todo mundo, então, para que se preocupar com amanhã? Carpe diem, viva o momento. Vamos viver o agora, esqueça o amanhã. Era também o momento da liberação feminina. Nós vemos aqui que, em tempos de guerra, a mulher tomou um papel que era inexistente até então. Elas conseguiram o voto ali a começo do século XX, mas não tinham direitos iguais como o homem. Só que no quadro de guerra, os homens foram enviados para o campo de batalha. Quem teve que tomar o lugar deles? As mulheres. Também os negros tiveram algumas oportunidades ali, mas as mulheres, acima de tudo, foram a força laboral que manteve a economia do país flutuando e prosperando. Então, nesse momento, elas viram que era um momento de oportunidade para elas. Só que, no entanto, quando os homens voltaram do momento de guerra, eles estavam reocupando o mercado de trabalho, o posto que eles tinham perdido no momento da guerra. O que aconteceu com as mulheres? Elas voltaram à sua posição tradicional de ama de casa, lavando, cozinhando, limpando.
E não foi algo muito agradável para muitas delas. Algumas acharam que era bom, era confortável ter o seu marido como provedor e elas poderiam ficar em casa cuidando da educação dos filhos ou do gerenciamento dos seus lares. Só que para muitas não foi a ideia que elas tinham para si, pois elas queriam ter a igualdade de pensamento e de posição com relação aos homens. E algumas delas, chamadas as famosas feministas, foram um passo além. Nós não queremos somente a igualdade com os homens, mas nós queremos ter a supremacia sobre os homens. E foi exatamente nessa época da liberação feminina que isso aconteceu. A historiadora Eva Dillennois, ela fez a seguinte citação: as mulheres confinadas à casa foram rapidamente perdendo a divisão, o propósito que elas tinham e perdendo de vista elas mesmas. Os homens olhavam para suas famílias como um ponto de referência e, para definir a sua masculinidade, eles se esforçavam para trabalhar e prover para suas famílias. Só que eles estavam tendo um grande conflito para manter essa imagem de uma família perfeita. As crianças, que eram o centro da vida dos pais, começaram a crescer, mas deixando de lado as suas responsabilidades e foram a favor da contracultura, ou seja, ir contra os princípios já estabelecidos. Então, as mulheres, por sua vez, acharam que a forma pela qual elas poderiam ter a sua identidade promovida era manter o sexo livre. Se os homens podem, nós também podemos. Não usar mais o sutiã como uma forma de protesto contra a cultura permanente naquela época. Elas foram contra a maternidade. Essa coisa de ter filhos não combina com o nosso objetivo, com o nosso ideal. Queriam viver fora do lar, trabalhando fora e ser profissionais equivalentes ou superiores aos homens. Também era a época do ateísmo pós-moderno, que começou com uma semente com esse camarada aqui, que nós vemos. Se você pode deixar o primeiro, por favor. Vamos voltar só ao primeiro. Esse aqui, acho que os irmãos podem reconhecer, mas ainda que não reconheçam a foto, vão reconhecer as ideias. Nietzsche, o homem que declarou a morte de Deus, no século XIX. E, coincidentemente, pensem os irmãos, qual foi o ano em que ele nasceu? Algo em comum com a nossa igreja adventista do sétimo dia. Ele nasceu em 1844. E ele não somente proclamou ou declarou e promoveu a morte de Deus, como também o relativismo, ou seja, o fim da moralidade. Não existe a moralidade, existe a minha moralidade, a minha ideia de o que é certo ou o que é errado. Temos o próximo indivíduo, esse daqui já um pouco mais conhecido para todos, principalmente nesse país, o pai da evolução, que descartou a ideia de um Deus criador e acreditou a evolução das espécies e das raças por um processo evolutivo de milhares e milhares e milhões de anos. Então, desacreditando assim a palavra e o registro de Gênesis e declarando de que a evolução é suprema. Tivemos um terceiro indivíduo nesse panorama, que era o homem que hoje as esquerdas, os movimentos de esquerda idolatram. Karl Marx, aquele que diz que a religião é o ópio das massas, é como uma droga para as pessoas, porque mantém as pessoas cativas, e que Deus não é importante. E ele também foi ao ponto de dizer de que a família também não é algo importante. Pelo contrário, é algo nocivo para a sociedade, pois ela mantém sempre o capital ou os recursos da sociedade para eles mesmos.
Pois que se você tem um negócio próprio, quem vai herdar o teu negócio? O teu filho. E quem vai herdar o negócio do teu filho? O teu neto. E assim vira uma cadeia sucessiva permanente, onde o capital e os recursos são mantidos por uns poucos e não é espalhado pela sociedade como um todo. Todos devemos ter recursos de forma igual. Só que nessa ideia, ele descartou a possibilidade de pessoas trabalharem duro e lutarem para ter uma coisa melhor, e aqueles que não trabalham tão duro têm que ter os mesmos direitos. E aí, a injustiça que ele queria eliminar, ela continua, mas de uma forma diferente. E isso, irmãos, ela veio ter repercussões muito sérias ao redor de, vamos dizer, 100, 110 anos depois. E veio repercutir com a ideia desse novo camarada aqui, que muitos podem reconhecer como uma pessoa muito famosa, John Lennon, o vocalista do Beatles, que chegou a dizer audazmente: os Beatles são mais populares que Jesus Cristo. De uma forma assim, bem sarcástica, dizendo: a gente não precisa nem de Deus, nem de Jesus. Nós temos o rock and roll. Então, para que depender de um Deus? E com as ideias orientais que aconteciam neste momento, nos anos 60, o ateísmo moderno veio de forma súbita, se culminando aqui, e veio, irmãos, mostrando de que a religião no Ocidente estava em decadência, e uma decadência muito forte, muito real. Também era o tempo que, ao mesmo tempo que tudo isso estava acontecendo, a Guerra Fria estava no seu ápice, onde a Rússia e os Estados Unidos, na sua luta pelo poder, estavam ali destruindo com as suas ideologias de capitalismo versus comunismo a paz e a estabilidade econômica, política e ideológica, porque embora eles não participassem da guerra de forma direta, com um conflito direto, usavam outros países para lutar as guerras da Guerra Fria. Um grande exemplo disso, nós temos Coreia do Norte, Coreia do Sul. Temos a Guerra do Vietnã. Temos, por exemplo, a Guerra Civil de Angola, que era uma guerra, acima de tudo, ideológica. Temos as famosas ditaduras da América do Sul. A do Chile, que foi uma das piores. A da Argentina e os seus desaparecidos. A do Brasil, nos anos 70, e Getúlio Vargas ali naquela época, nós vemos que aquilo era uma guerra ideológica. Quando vimos que Cuba aceitou o comunismo como uma identidade política, eles disseram: opa, aqui na América não. Então, vamos ajudar os outros países da América do Sul a não aceitarem a proposta do comunismo. E aí, as ditaduras entraram no Brasil, no Chile, no Paraguai, na Argentina, no Uruguai, para tentar parar a proliferação do comunismo nessa época na América do Sul. E isso foi tendo repercussões muito importantes na religião também. Era também a época de perda de confiança nos governantes, com os escândalos políticos que aconteciam na América e em outros lugares. Era a época de rebelião por parte dos jovens e dos adolescentes, acima de tudo, e pelo movimento estudantil universitário, onde os alunos lutavam e protestavam contra o governo por conta das guerras que estavam acontecendo, especificamente a Guerra do Vietnã, que foi uma guerra que durou ao redor de 20 anos. E quando a televisão propagou esse problema, e como os alunos lutavam contra isso, eles falaram: é hora de dar um basta. Então, nós vemos ali como os jovens como uma ação de mudança, ou uma força para o câmbio. E nessa situação, nós vemos aqui que também, simultânea a toda essa confusão que estava acontecendo no mundo, o movimento civis dos negros e a luta contra o racismo na América, acima de tudo. Em meio a tudo isso, meus irmãos, nós vemos aqui
a proliferação de religiões alternativas, como as religiões asiáticas do hinduísmo e do budismo, florescendo cada vez mais, e o cristianismo cada vez mais em decadência nessa época. Nós vemos aqui filmes como o Jesus Christ Superstar, que era um filme que teve muita repercussão nos anos 90, onde eles apresentavam um Jesus hippie, revolucionário e de certa forma rebelde, onde ele não aceitou por escolha entregar a sua vida pela humanidade, mas fez isso por ordem de um Deus tirano, que o obrigou a se sacrificar pela raça humana. E isso foi o que Hollywood apresentou e que teve muito sucesso. Até hoje, até pouco tempo atrás, se faziam musicais desse filme, particularmente aqui na Inglaterra e em outros lugares do mundo. E em meio a isso, a igreja se vê numa crise sem precedentes em todo o cristianismo. A Igreja Católica, por sua iniciativa, então, toma uma decisão. A segunda reunião do Vaticano. A primeira se deu no século XIX, com essa primeira parte da crise, e nos anos 60 e 70 a segunda, onde a igreja teve que se reformatar. E surge então o movimento católico carismático, onde a igreja se adapta à cultura, em vez de a cultura se adaptar aos princípios religiosos. E isso foi uma coisa muito interessante. Nós brincamos de vôlei lá em Watford uma vez por semana. E uma das meninas que joga vôlei com a gente, ela convidou a gente para o batismo dela. Fomos para o batismo. Eu falei, poxa vida, uma pessoa que está entregando a sua vida a Jesus, vamos apoiar, né? Não era uma igreja adventista. E fomos visitar. E no começo eu pensei, eu estou numa igreja, talvez da Assembleia, não sei, uma igreja pentecostal. Estavam cantando as músicas do Hillsong, músicas assim, bem pop rock, e estava assim, aquele sistema bem, sistema do Brasil também, ou da América, em termos de liturgia. E depois veio o batismo, e depois veio os votos batismais. E o reverendo, o padre, não sei, lê: você vai aderir aos princípios da Igreja Católica Romana. E quando ele fala isso, eu me assusto assim, eu falei, ué, isso é a Igreja Católica? Não tem santo, não tem nada de diferente nos vídeos, o povo louva como pentecostal. Como é que é isso? Surge tudo aqui, nos anos 60, como uma tentativa de resgatar a supremacia da igreja sobre a cultura. Nesse sentido, meus irmãos, nós vemos aqui que uma metamorfose ocorre no cristianismo em termos de doutrina. E o apelo se torna para os jovens e se torna muito mais emocional a religião do que uma base teológica para a fé. E nesse sentido, meus irmãos, existem vários historiadores que estão estudando esse fenômeno e escrevendo livros sobre a morte do cristianismo. Dentro de tudo isso, a grande maioria das religiões cristãs vão em declínio e vão perdendo membros. Um grande exemplo disso, até hoje, é a Igreja Anglicana, que foi perdendo vários de seus membros a partir dessa época dos anos 60. A Metodista, a Batista, a Católica, como já mencionamos, a Presbiteriana e várias outras igrejas até fechando as suas portas. Vemos muçulmanos tomando o lugar de adoração dos cristãos e convertendo aquilo em mesquitas. E vemos a situação cada vez pior. Em meio a essa crise, qual é a religião que vai contra a tendência e começa a crescer, e continua crescendo, e continua avançando? Os irmãos podem entender qual é a religião? A Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mesmo em meio à crise do cristianismo e quase morte do cristianismo aqui no Ocidente, o povo adventista continua avançando, mas não sozinhos. Existem outras duas religiões
que também continuam crescendo em meio à crise no cristianismo. Os irmãos podem adivinhar quais? Elas têm algo muito em comum conosco. Os TJs, Testemunhas de Jeová, e os Mormons. Agora, o que essas três religiões têm em comum, meus irmãos? O que eles têm em comum? Não necessariamente o cristianismo ou a crença em Jesus, porque mesmo isso é um pouco deturpado dentro de algumas dessas religiões. O que essas três religiões têm em comum e que permitiram eles continuar crescendo nessa época de crise é o foco na missão. E esse foco na missão vai suster essas três religiões através dos anos e através dessa década turbulenta. Quais foram alguns resultados dos anos 60? Acima de tudo para o cristianismo. Vamos aqui observar o primeiro. O crescimento massivo no índice de divórcios. Enquanto antes do período de guerra estava ali abaixo de 40%, 30%, ali ele vai ser impulsionado para mais de 60% o índice de divórcios dentro da sociedade ocidental, incluindo a igreja. Vemos aqui a dissolução da família tradicional e a desorientação infantil. Os pais que, por sua decisão, muitas vezes egoísta, decidiam optar pelo divórcio, não viam as consequências para as crianças, e principalmente meninos. E vemos aqui que eles são extremamente afetados, e então, por causa dos divórcios, a sociedade e a adolescência americana e ocidental estavam num conflito muito grande. Vemos aqui a legalização e a proliferação do aborto. Vemos aqui até por uma situação muito interessante, o Reino Unido é o primeiro país a optar pelo aborto. Em 1967 eles legalizam o aborto, depois vem a América em 73 e França, por uma situação muito interessante, vem ser depois deles, sendo que era um dos países mais liberais da sociedade ocidental. Vemos ali também o aumento drástico no consumo e comercialização de drogas psicodélicas e mortes por overdose. Um exemplo disso são os próprios promotores dessa ideia, ou das ideias de esquerda, como Elvis Presley, Janis Joplin, Jimi Hendrix e Jim Morrison, que eram ícones do rock americano e também do rock britânico nessa época, dos anos 50, 60 e 70, todos mortos por overdose. Vemos ali também o antagonismo contra Deus e o cristianismo institucionalizado, onde os jovens agora vão se rebelar não somente contra o governo, mas também contra a religião estabelecida e a família. Pai, você não me diz o que eu faço, porque agora eu tenho o quê? O meu novo Deus, o dinheiro. Por causa da prosperidade dessa época, tudo vai mudar na sociedade. Vemos ali também a falta de fé no ser humano como agente de mudança, especialmente governantes. E por conta dos escândalos políticos, temos esse grande problema onde não podemos mais confiar em ninguém, somente em nós mesmos. E, por último, vemos aqui religiões cristãs que se modelaram pela cultura ao invés de impactar a cultura. Eles mudavam o estilo da liturgia, mudavam a música, mudavam as ideias que se pregavam sermões de ajuda, sermões para se sentirem bem. A teologia da prosperidade é muito, muito pertinente nesse momento, mas deixaram Deus de lado. Irmãos, em meio a essa quase morte do cristianismo nos anos 60, nós vemos que existe algo que acontece que vai fazer um impacto para a eternidade na vida de muitas pessoas. E isso, irmãos, é a missão.
Nós vemos que pessoas como Noé, o Noé da Arca, era um missionário. E por causa do seu estilo de vida missionário, salvou a sua família. Nós vemos que os profetas bíblicos, eles viveram e muitos deles deram a vida pela missão. Nós vemos também de que os discípulos entregaram as suas vidas pela missão. Nós vemos que Jesus perdeu a sua vida e ia morrendo para o eu a cada dia pela missão. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Mateus 21. Vamos ali analisar o contexto para o outro texto que vamos estudar essa manhã, Mateus 21, versículos 33 e 34. Se alguém puder ler esse texto para nós, seria muito útil para entendermos a dimensão da importância da missão na nossa salvação, meus irmãos. Mateus 21, 33 e 34. Quem puder ler, por favor, eu agradeceria muito. Atentai, nota parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a com uma cerca, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. É uma palavra muito conhecida na Bíblia. Muito obrigado, minha irmã. Nós conhecemos o resultado. O dono da vinha envia outras pessoas para receber aquilo que era dele por direito e receber os frutos desse trabalho da sua vinha. O que eles fizeram? Maltrataram todos os mensageiros, mataram os mensageiros. E quando veio o filho do dono da vinha, a vinha, para receber os seus frutos, que eram seus por direito, mataram também o filho do dono da vinha. No entanto, irmãos, essa não é uma mensagem nova. Jesus estava ecoando as palavras que já haviam sido proferidas pelo próprio Deus no Antigo Testamento, especificamente no livro de Isaías. E convido os irmãos a virmos para o livro de Isaías, capítulo 5. E esse vai ser o tema central para o nosso estudo dessa manhã. Isaías, capítulo 5. Vamos ali estar analisando um pouco os versículos de 1 a 7. Do capítulo 5 de Isaías, gostaria de convidar a todos que possamos acompanhar em nossas Bíblias. Isaías 5, de 1 a 7. Vamos então ler juntos e acompanhar um pouco esse texto e vamos ver o que Deus diz não somente para o povo de Israel, que vivia em apostasia naquele tempo, mas o que Ele diz para você e para mim de forma individual hoje. Isaías capítulo 5, versículo 1. Agora, cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito de sua vinha. O meu amado tem uma vinha num outeiro fértil, e cercou-a, e limpou-a. Das pedras plantou-a de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar. E esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. Nós vemos todo o trabalho do agricultor ali, água abundante para que as uvas pudessem produzir frutos grandes e bons e doces e de qualidade. Todo o trabalho que o dono da vinha teve com a sua vinha. Mas no versículo 3 diz o seguinte, versículo 3: Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, ou ó moradores de Bournemouth, ou de Watford, e homens de Judá, julgai-vos, peço,
entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha que eu lhe não tenha feito? Porque esperando eu que desse uvas boas, veio dar uvas bravas? Ou em outras traduções, uvas amargas, ou sem sabor, ou ácidas? Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, a vida da vinha, para que sirva de pasto, pois sem vida ela morre. Derrubarei a sua parede, para que seja pisada. Prestem atenção no versículo 6 de forma especial. E a tornarei em deserto, não será podada nem cavada, porém crescerão nela sarças e espinheiros. E as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Os irmãos estão percebendo o que a mensagem está dizendo aqui? Especialmente no versículo 6. Aqui se está fazendo referência quando o dono da vinha diz que não enviará chuva sobre essas vinhas. Versículo 7. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercesse juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Amados, Deus diz claramente a nós, a mim e a você nessa manhã: se não somos videiras que produzimos frutos bons, não cairá chuva sobre nós. Em outras palavras, não existe para nós esperança de derramamento do Espírito Santo. Não receberemos a chuva serôdia se não estamos engajados na missão. Assim de simples a mensagem, né? Direta, não é preciso uma exégese muito profunda para se entender, e não precisamos que outros interpretem essa parábola para nós, porque a mensagem é direta e é individual. Ela inclui crianças, jovens, adultos e idosos, adventistas de muito tempo, adventistas novos na fé. E com essa mensagem, meus irmãos, Deus diz para você, de uma forma invertida, se você puser esse texto de uma forma positiva, se a igreja de Bournemouth for uma igreja que produz frutos bons a nível individual e a nível comunitário, você receberá o Espírito Santo. Você pode ter certeza. Esteja engajado na missão e você vai ter a vitória. Pois com o batismo do Espírito Santo, nós temos a esperança da vitória. E essa é uma promessa para você e para mim hoje, da palavra de Deus. Meus irmãos, acompanhemos essa citação do livro Parábolas de Jesus, página 157, parágrafos 4 e 5. Diz o seguinte: o Senhor deseja refutar por meio do seu povo as acusações do diabo. Quais foram as acusações? Lá de cima, ele já começou dizendo: essa lei é impossível de ser cumprida. E é injusta, é arbitrária. Mas diz o seguinte o Senhor, através da sua serva: mostrando os resultados da obediência a justos princípios, nós vamos poder refutar essas acusações. Esses princípios devem manifestar-se no cristão individual, na família, na igreja e em toda instituição estabelecida para o serviço de Deus. Todos devem ser símbolos do que pode ser feito para o mundo. Ali está dizendo só o pastor Rodrigo tem essa responsabilidade? Só o ancião? Só o diácono? Todos, irmãos, jovens incluídos. E a propósito, jovens, a liderança tem a visão, mas vocês têm a força da mudança. A força de evangelizar essa cidade é de vocês. Todos devem ser símbolo do que pode ser feito para o mundo.
devem ser tipos do poder salvador das verdades do Evangelho. Todos são instrumentos para o cumprimento do grande propósito de Deus para a humanidade, para as pessoas da nossa comunidade aqui. Meus irmãos, existe esperança. Deus tem todo o poder para você e para mim, para que nós possamos vencer. E Ele tem o poder de converter essa cidade. Gostaria de você de fazer parte desse privilégio? Não tenha em mente a parábola da vinha de Isaías 5, 1-7, como uma ameaça, como algo para você sentir medo, mas como uma promessa de que se você participar, você receberá o dom mais precioso que podemos receber. E você vai poder, sem timidez, com poder, pregar. Talvez não falando, talvez um sermão silencioso, talvez através das mídias sociais, de muitas formas. Vamos analisar um pouquinho as soluções para esse problema. A primeira solução foi o que a nossa irmã que estava cantando, eu esqueci o nome dela, por favor, me lembre. Deus é Deus. Ela falou da importância da oração. E realmente, a oração intencional, específica, não a oração de atacado, né? Atacado e varejo, não. A oração específica. Ela diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa, irmãos, deve ser uma oração diária. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Como um jovem, eu posso ser usado na minha escola, eu posso ser usado no meu trabalho, mas eu preciso de ter a decisão. Foi o que conversamos na escola sabatina hoje. Temos também a segunda. Estude exemplos de serviço missionário na Bíblia e outros livros. Vemos o exemplo, por exemplo, de David Livingstone, um dos maiores missionários de todos nessa terra. Mas não precisamos de ir para a África, irmãos, ou para a Ásia. Aqui mesmo podemos ser úteis na missão. Na verdade, eles foram não somente colonizar, mas evangelizar os africanos. E hoje, a maioria das igrejas cristãs são sustidas por africanos. Tiramos os africanos, afunda o cristianismo nesse país overnight. Então, estudamos esses exemplos e vemos que antes de ele ser um missionário enviado para a África, ele já era um missionário aqui. Que essa seja a nossa realidade. Analise o que você gostaria de fazer pela obra. Você gosta de distribuir livros? Faça isso. Você gosta de visitar prisões? Tente fazer essa iniciativa aqui. Você gosta de visitar doentes? Faça isso. Você gosta de ajudar as pessoas carentes na sociedade? Faça isso. Você não gosta de fazer nenhum desses? Você tem uma arma poderosa ali. No seu telefone, que os jovens dominam tão bem. Usem as mídias sociais de uma forma positiva. Evangelize. Você vai dizer: como? Eu vou pregar um sermão no telefone? Não. Peça a Deus: Senhor, o que tu queres que eu diga? O que tu queres que eu faça em termos de um post? Uma mensagem. Pode ser uma mensagem de uma frase. Você pode estar sendo uma influência para salvar um amigo que você ama na tua escola ou no teu trabalho. Planeje e haja. Talvez um dia por mês. Uma coisa que nós tomamos como iniciativa lá, já faz algum tempo, até mesmo antes de começar essa igreja em Watford. Vamos distribuir grande conflito no centro da cidade, uma vez por mês. Não é muito, mas é alguma coisa, de forma constante. Vamos avante, como diz o general. Vamos ali também a ideia de proatividade. Planeje e haja. Não só fique na parte do plano, mas faça alguma coisa por Cristo. Vamos ali a parte de que nós devemos ter essa consciência de que a missão é o que nos vai habilitar a termos essa vida abundante que Deus nos oferece. Quando Cristo disse que oferece vida e vida em abundância, é uma vida de altruísmo. E através do altruísmo temos a felicidade. Não somente fazendo aquilo que a gente gosta, mas fazendo aquilo que o Pai gosta. Aprendendo a ter os gostos dele.
Meus queridos, o apelo nessa manhã é simples. Nós sabemos que Cristo está voltando. Tomemos então a decisão de participarmos sempre na missão. Jovens, adultos, o Senhor espera que nós todos sejamos, sem exceção, videiras produtivas. Todos nós devemos nos empenhar em levar pessoas ao conhecimento do Evangelho, a despeito das tendências de nossa sociedade atual. Ele nos dará o poder e sabedoria para isso. Não precisa ser na África nem na Índia, meus irmãos. Seja um missionário ao seu redor, fora e dentro do seu lar. Não gostaria de você produzir frutos para a eternidade? Pense nisso. Amém.